Matel, um jovem de 18 anos de uma aldeia nas montanhas peruanas, ficou paralisado em frente a uma torneira no banheiro do Aeroporto Internacional de Guarulhos, como se o mundo tivesse parado. Ele cresceu com água da chuva e de riachos, uma caminhada de 2 horas para buscar. Cresceu com a luz de um painel solar que se apagava antes que seus sonhos pudessem se completar. Mas esta noite, por causa de uma tempestade massiva no meio do oceano, o avião que levava 14 jovens agricultores para um estágio na Austrália teve que fazer um pouso de emergência no Brasil. E os primeiros 3 minutos aqui os deixaram sem palavras. Não pelos arranha-céus ou pelas luzes, mas por uma verdade que os atingiu em cheio. O que eles chamavam de milagre era a normalidade de um país que construiu sistemas para que pessoas comuns tivessem vidas iguais. Meu nome é Nuno Rojas, um luso-peruano que trabalha como intérprete há mais de 10 anos, atravessando constantemente 2 mundos. Um mundo são as altas montanhas, onde as pessoas precisam pedir permissão à natureza antes de poderem beber água. O outro é uma metrópole onde a água flui das torneiras como uma promessa, sem necessidade de negociação, sem fila de espera. E naquela noite, quando recebi o telefonema, soube imediatamente que essa promessa estava prestes a mudar a vida de alguém para sempre. A ligação chegou quase às 22, tirando. A voz do outro lado era de um funcionário do Ministério da Agricultura do Peru, falando rápido como alguém com medo de que o tempo se esgotasse. Temos 14 estagiários presos em São Paulo. O avião fez um pouso de emergência. Precisamos que você ajude na comunicação e coordene tudo a tempo. Eles são de vilarejos muito altos, sem experiência de viagem. Confiamos em você. Essa frase não foi um pedido, foi a entrega de um fardo tão pesado quanto a esperança que depositavam em minhas mãos. Peguei uma jaqueta, uma pasta com documentos e meu telefone e saí apressado, sem pensar 2 vezes. A caminho do aeroporto, 2 imagens se sobrepunham em minha mente. A primeira era a das crianças que cresceram com luz fraca e água limitada. A segunda era a do aeroporto, iluminado como se fosse dia e que nunca parava de funcionar. Eu tinha um medo, não o medo do caos, mas o medo de que a diferença os esbofeteasse com tanta força que seus corações se endurecessem. Medo de que pensassem que este lugar estava ostentando sua riqueza, quando na verdade estava ostentando um sistema que permite que pessoas comuns não precisem lutar por coisas básicas. Quando cheguei ao saguão de desembarque, ele tinha seu próprio ritmo. O som de malas sendo arrastadas, os anúncios suaves, mais claros, um cheiro de limpeza que eu não saberia descrever, mas sabia que não era de sujeira. Vi o grupo de 14 adolescentes agrupados como um bando de pássaros que acabara de escapar de uma tempestade. Seus casacos finos pareciam insuficientes para o frio do ar-condicionado do aeroporto. Mas o que me fez parar não foram as roupas, foram os olhos. Os olhos deles não eram de pânico. Eram os olhos de quem acaba de ver um mundo novo e não sabe onde colocar esse sentimento. Alguns sorriam involuntariamente, outros olhavam para o teto, como se estivessem contando as lâmpadas. E então eu vi Matel, na frente do grupo, com as mãos ainda úmidas, como se tivesse acabado de sair do banheiro que o silenciou. Levantei a mão em um aceno amigável, antes de me apresentar em espanhol para tranquilizá-los. Eu sou do consulado. Vou ficar com vocês. A simples frase, ficar com vocês, foi como um cobertor quente sobre um medo sem nome. Muitos deles a sentiram vigorosamente, como se temessem que eu desaparecesse. Enquanto eu checava o número de pessoas e os documentos, uma funcionária do aeroporto se aproximou. Seu nome era Beatriz. Seu rosto não era severo, mas seus olhos tinham a precisão de quem trabalha com sistemas. Ela me entregou um envelope com um plano de acomodação temporária, rotas de transporte e um pequeno folheto com frases básicas traduzidas para o espanhol. Ela não falou muito, apenas sorriu e disse as palavras que os brasileiros falam como um mecanismo do coração. Fica tranquilo, a gente cuida de tudo. Eu já tinha ouvido, fica tranquilo a vida toda, mas naquela noite ouvi como um princípio, não apenas como uma frase de consolo. O fica tranquilo brasileiro não é para varrer o problema para debaixo do tapete.
é para trazer o problema para dentro da sua responsabilidade e aliviá-lo com as próprias mãos. Algumas das crianças ainda estavam tensas, com medo de se separar do grupo. Eu vi um comportamento muito familiar. Pessoas de lugares remotos e carentes sentem vergonha até de pedir ajuda, porque a vida inteira lhes ensinou a economizar pedidos como se economizassem água. Por isso, não apressei, não arrastei, não ordenei. Falei devagar, dando-lhes a opção de perguntar o que quisessem primeiro, antes de explicar para onde os levaríamos para descansar, o que comeríamos e com quem poderiam entrar em contato. Intencionalmente transformei o desconhecido em um mapa, porque a maior parte do medo nasce da escuridão da informação, não da escuridão da rua. Ao organizar os quartos, vi outro aspecto do jeito brasileiro, a atenção aos detalhes sem se gabar disso. A funcionária perguntou sobre restrições alimentares, sobre a saúde deles, sobre o frio, sobre quartos mais silenciosos porque as crianças estavam cansadas da viagem. Ela não fez isso para ganhar pontos. Ela fez porque não queria que ninguém passasse por dificuldades desnecessárias. E este é um sistema com coração, diferente da ajuda heróica. Um sistema não precisa de heróis, um sistema precisa fazer a ajuda acontecer mesmo quando ninguém está olhando. Antes de sair do aeroporto, um garoto, lembro que seu nome era Diego, puxou levemente a manga da minha camisa e perguntou em voz baixa: Senhor, as pessoas aqui não têm medo de estranhos? Por que eles nos ajudam assim? Olhei para o rosto dele e respondi com sinceridade. No Brasil, temos algo chamado hospitalidade. Não é pena. É a crença de que hoje podemos ajudar você e amanhã o mundo pode nos ajudar. Ele ficou em silêncio, como se a palavra hospitalidade tivesse tocado algo em seu coração que ele nunca teve a chance de nomear. Naquela noite, a caminho do alojamento, observei os 14 jovens pelo espelho retrovisor. O ônibus passava por postes de luz que formavam uma linha contínua, como um rio de luz. Eu sabia que eles estavam pensando em suas casas, que escureciam e silenciavam rápido. Mas, no silêncio do ônibus, ouvi outra voz muito claramente. A voz da possibilidade começando a se formar. Eu não os estava levando para um passeio turístico pelo Brasil. Eu os estava aproximando da resposta à pergunta mais importante na vida de uma pessoa pobre. Se queremos que nossa casa mude, por onde devemos começar? E eu sabia que no dia seguinte eu teria que mostrar a eles mais do que as luzes da cidade. Teria que mostrar a eles a mentalidade que impede que as luzes se apaguem e que faz a água fluir a noite toda, sem que ninguém precise implorar por isso. O ônibus saiu do aeroporto mais silenciosamente do que as crianças imaginavam. O som do motor era suave, como se estivesse envolto em algodão. E São Paulo, tarde da noite, revelava-se a eles, camada por camada, como uma cidade que não tem pressa em se exibir, mas também não esconde nada. As luzes da estrada fluíam em longas linhas, como rios que nunca secam. Para quem cresceu com a escuridão, que sempre chega antes dos sonhos, essa imagem por si só era suficiente para fazer o coração tremer. Olhei pelo retrovisor e vi Mateus sentado perto da janela. Ele encostou a testa levemente no vidro, como se temesse que, se movesse bruscamente, o mundo à sua frente desapareceria. Ele não disse nada, mas seus olhos diziam claramente. Como pode ser tão claro? Ao lado dele, Ruth abraçava sua mochila com força, como alguém que não está acostumado a ter algo a temer perder. Diego, por sua vez, olhava para mim de vez em quando, como se quisesse perguntar algo, mas a hesitação prendia a pergunta na ponta da sua língua. Eu entendia bem. Pessoas de lugares carentes hesitam até mesmo em aceitar a bondade, porque a vida lhes ensinou a pensar que pedir é contrair uma dívida. Então não esperei que eles perguntassem. Comecei a falar, devagar. Esta noite, se sentirem fome, podemos encontrar algo aberto. Não precisam ter medo de incomodar ninguém. Existem lugares aqui que ficam abertos a noite toda. A frase "a noite toda" fez vários deles levantarem a cabeça ao mesmo tempo, como se a palavra fosse de um conto de fadas. Quando o ônibus entrou mais na área urbana, os prédios altos começaram a se alinhar como uma muralha. Mas o que silenciou as crianças não foi a altura, foi a quietude de uma cidade tão iluminada, mas que não emitia um barulho estridente.
Uma cidade com carros em movimento, mas que não projetava o caos pelas janelas. Uma cidade com pessoas caminhando, mas com uma atitude de respeito mútuo ao espaço, sem que ninguém precisasse dar ordens. Paramos em frente a um hotel perto de uma das áreas mais movimentadas da cidade. Eram quase meia-noite e as pessoas ainda estavam andando. O que fez as crianças se entreolharem de olhos arregalados foi ver mulheres andando sozinhas sem precisar olhar para trás. Ruth sussurrou para mim: Senhor, é realmente seguro aqui? Seu tom não era de dúvida ou desprezo. Era o tom de alguém que passou a vida inteira sendo ensinado a ter mais medo da escuridão do que da chuva. Respondi com cuidado: nenhum lugar é 100% seguro, Ruth. Mas aqui, a maioria das pessoas acredita nas regras e acredita que não incomodar os outros é importante. Ela ficou em silêncio, como se estivesse comparando a palavra regras com a realidade de sua própria vida. Durante o check-in, vi as pequenas coisas que são sempre maiores do que parecem. O recepcionista do hotel nos cumprimentava com um boa noite e um sorriso antes de cada frase. Não era um cumprimento cerimonioso, mas um que parecia dizer: vocês são bem-vindos e têm o mesmo valor que qualquer um aqui. As crianças de uma aldeia onde ninguém nunca as chamou de clientes, de repente foram tratadas com uma voz educada, como se fossem importantes. Vi Mateus se mover desajeitadamente, como se ainda não estivesse acostumado a ser tratado assim sem ter que provar nada. Mas a verdade é que a noite ainda não tinha acabado. Depois que todos guardaram suas malas, as crianças não queriam subir para os quartos imediatamente. Parecia que queriam ver um pouco mais, com medo de que, ao acordar, tudo voltaria a ser como antes. Então, eu os levei para baixo. A poucos passos, vimos a luz branca e brilhante de uma loja de conveniência, realmente aberta como eu havia dito. Assim que a porta automática se abriu, uma brisa fresca e o cheiro de comida flutuaram para fora. As 14 crianças pararam como se estivessem sob um feitiço. Elas olharam para as prateleiras longas como se estivessem olhando para um campo de arroz que nunca poderia ser totalmente colhido. Matel caminhou lentamente pelo corredor, olhando para as garrafas de água alinhadas em 10 modelos diferentes, e se virou para me perguntar: existem tantas opções de água assim? Eu assenti. Ruth parou em frente à geladeira de comidas prontas, olhou para as fotos dos pratos e riu baixinho, incrédula. Isso é como o mercado de toda a nossa aldeia, mas em uma única loja. O que mais os silenciou não foram os alimentos, mas os serviços escondidos em pequenos cantos. Um caixa eletrônico, um balcão para pagamento de contas, um ponto de retirada de encomendas. Expliquei que ali as pessoas podiam pagar suas contas de água e luz, comprar um bilhete de transporte e retirar um pacote que encomendaram, tudo em um só lugar. Eles ficaram perplexos. Por que uma loja de conveniência faria tudo isso? Eu respondi: porque o sistema foi projetado para que a vida não exija tantas viagens. Para quem trabalha, tempo é um bem precioso. Eles mal tinham absorvido tudo quando encontraram outra caixa de metal, uma máquina de venda automática em frente à loja. Sofia ficou a uma distância segura, como se tivesse medo que a máquina mordesse. Eu inseri uma moeda, apertei um botão e uma garrafa de água caiu com um claque. As crianças se assustaram e depois riram como crianças pequenas. Mateu pegou a garrafa, girou-a e disse: sério, não tem ninguém lá dentro, mas ela consegue vender sozinha. Vi em seus olhos que não era mais apenas excitação. Estava se tornando uma pergunta, a pergunta de alguém que quer entender o sistema. No caminho de volta para o hotel, Ruth diminuiu o passo e disse uma frase que me fez parar. Senhor Nuno, se nossa aldeia tivesse luz assim, se tivesse água assim, nossos idosos não precisariam ter medo do inverno e as crianças poderiam ler por mais tempo. Ela falou de forma simples, mas eu ouvi a dor que ela carregou por toda a vida. Eu não a confortei com palavras bonitas. Apenas respondi com sinceridade. O que devemos levar de volta não é o brilho das luzes, mas a razão pela qual as luzes podem brilhar. O sistema que pensa nas pessoas comuns. Naquela noite, antes de nos separarmos, vi as crianças se reunindo em um grupo em frente ao hotel.
As vozes não eram altas, mas estavam cheias de porquê. E como eles conseguem fazer isso? Que são palavras milhares de vezes mais valiosas do que uau. Porque uau termina no espanto, mas por que os levará à mudança? Subi no elevador com um pensamento que se tornava cada vez mais claro. Amanhã eu não os levaria para tirar fotos em pontos turísticos. Eu os levaria para ver os bastidores da normalidade. Para ver que a conveniência não nasce da sorte, mas do design. Para ver que a bondade não nasce da emoção, mas de uma cultura que treina as pessoas a pensarem umas nas outras. E se aquelas 14 crianças começassem a fazer as perguntas certas, talvez a resposta pudesse voltar ao Peru com elas. Na manhã seguinte, a luz do sol de São Paulo não suavizou a cidade como as crianças pensavam. Pelo contrário, tornou tudo mais nítido, como se o mundo estivesse intencionalmente revelando seus detalhes para aqueles que realmente queriam aprender. Levei-os ao restaurante do hotel bem cedo, porque queria que começassem o dia com uma imagem que era mais uma lição do que apenas deliciosa. Quando as portas do restaurante se abriram, a primeira coisa que atingiu seus olhos não foram as pessoas, mas a abundância. A mesa de buffet era longa como um corredor de mercado. Havia pães alinhados em fileiras, ovos de vários tipos, pratos quentes com um vapor suave, frutas tão coloridas que pareciam irreais. E o que fez as crianças pararem, como se hipnotizadas, foram os vegetais frescos, arranjados com tanto cuidado que parecia que até eles tinham sua própria dignidade. Sofia caminhou lentamente e olhou para mim como se perguntasse: isso é mesmo o café da manhã? Matel pegou um prato com cuidado, como se temesse quebrá-lo, e depois se serviu de um pouco de cada vez, como alguém que nunca acreditou que a comida estaria ali na sua frente sem ser trocada por um dia inteiro de trabalho. Mas o que mudou a atmosfera foi um canto da mesa. Um prato deixado pela metade, um pão com apenas uma mordida, abandonado como se tivesse perdido seu valor. Maria parou abruptamente. Seu rosto endureceu, não de raiva de um estranho, mas porque seu coração realmente doeu. Ela sussurrou: por que eles pegam e não comem? A pergunta curta de alguém que cresceu na escassez era mais pesada do que 100 sermões. Eu não me apressei em explicar ou dar desculpas, porque eu também senti o mesmo. Mas eu tinha aprendido que desperdício e sobra nem sempre são a mesma coisa. Eu disse a ela em voz baixa: este é um dos lados da abundância, mas também é um desafio para o sistema. Então, eu a levei para ver os recipientes de separação de resíduos alimentares. Havia placas claras e funcionários cuidando do processo de forma organizada. Expliquei que muitos hotéis precisam seguir padrões de segurança alimentar. Certos alimentos precisam ser descartados após um certo tempo, não porque não valorizem a comida, mas porque o sistema precisa ser responsável pela saúde de um grande número de pessoas. Matel ouviu e ficou em silêncio. Ele não ficou feliz em saber o motivo. Ele apenas começou a entender que o mundo não se divide entre pessoas boas que não desperdiçam e pessoas ruins que desperdiçam, mas sim entre sistemas que conseguem gerenciar e sistemas que permitem que a dor se repita. E se sua aldeia fosse mudar, ele precisaria pensar como um sistema, não com emoção. Após o café da manhã, eu os levei para vivenciar a cidade real, não a cidade dos cartões postais, mas a cidade onde as pessoas trabalham e vivem. Escolhi que eles experimentassem o metrô e a CPTM, porque ali existem regras que não precisam de polícia e essas regras ensinam mais do que palavras. Assim que chegamos à estação, as crianças foram engolidas por uma onda humana. Mas essa onda não empurrava. Ela fluía por caminhos designados, como se todos estivessem colaborando para que o sistema funcionasse. Vi Diego olhando para o chão e apontando para as linhas marcadas. Por que todo mundo fica em pé aqui? Eu respondi: para deixar as pessoas saírem primeiro, antes de entrar. Ele fez uma cara como se tivesse acabado de descobrir uma nova lei da física. Porque no mundo de onde ele veio, as pessoas geralmente se empurram por medo de não conseguir entrar. Aqui, as pessoas conseguiam entrar porque não se empurravam. O trem chegou. As portas se abriram. As pessoas se dividiram em duas filas, quase sem se olharem.
As crianças ficaram paradas como se estivessem vendo mágica. E quando todos saíram, todos entraram de forma ordenada. Sofia sussurrou: ninguém está gritando. Eu assenti. Aqui eles acreditam que o silêncio é uma forma de respeitar o espaço compartilhado. Essa é a cultura urbana daqui. Não é frieza, é consideração, o desejo de não sobrepor o som da sua vida à vida de outra pessoa. Então, uma cena se desenrolou diante de nós. Uma senhora idosa com sacolas pesadas entrou no vagão. Um homem em idade de trabalho levantou-se imediatamente, sem palavras, sem gestos heróicos. Ele apenas deu um passo para trás e apontou para o assento para ela se sentar, como se fosse a coisa mais normal do mundo. Os olhos de Mateu ficaram vermelhos. Ele falou baixinho, como se temesse que sua própria voz quebrasse a cena. Eles não se conhecem, mas ele age como se fosse da família dela. Olhei para o rosto dele e respondi: este é o coração de uma sociedade onde as pessoas não precisam ter medo umas das outras, porque o sistema e a cultura trabalham juntos para nutrir a confiança. Depois, levei-os a um grande mercado atacadista de São Paulo, o coração alimentar da cidade. Não apenas para ver vegetais e peixes, mas para ver as artérias do país. Câmaras frias, carrinhos se movendo em ritmo, áreas de limpeza organizadas sistematicamente. Havia um cheiro de peixe, mas não um cheiro de sujeira. Era o cheiro da realidade sendo cuidada. As crianças olhavam para os peixes em caixas de gelo, tão frescos que seus olhos ainda brilhavam. Maria segurou meu pulso. Como os alimentos frescos duram tanto tempo? Apontei para as câmaras frias e os caminhões de transporte, porque eles têm uma cadeia de frio. Eles não deixam o frescor perder para o tempo. Diego olhou para os preços e ficou em silêncio, como se visse o mundo inteiro sendo medido em números. E esses números diziam que se o sistema for bom o suficiente, a comida não precisa ser de luxo para ser segura. Enquanto caminhávamos, notei que as crianças não perguntavam mais "é bonito?". Elas perguntavam: como funciona? Quem é o responsável? Quanto custa para investir? Por onde nossa aldeia pode começar? Essas perguntas eram o sinal mais claro de que o espanto havia se transformado em intenção. À noite, no caminho de volta para o hotel, Matel falou comigo como se resumisse o dia inteiro. Senhor Nuno, acabei de entender. O progresso não são os prédios altos. É um idoso entrando no trem e não precisando pedir um assento. É a comida que chega às pessoas pobres sem estragar. É um sistema que faz com que as pessoas comuns não precisem se cansar mais apenas para sobreviver. Ele parou e olhou para as luzes da rua. Quando voltarmos para casa, não podemos apenas contar às pessoas, temos que mostrar a elas. Eu não respondi imediatamente, porque sabia que ele estava certo. Mas eu também sabia que fazer precisa começar com a escolha certa da primeira coisa. E esta noite, antes que as crianças dormissem, eu já tinha decidido. Amanhã eu os levaria para ver algo que pode mudar a mentalidade das pessoas com mais força. Não um lugar famoso, mas uma fazenda que coloca a terra, o céu e os dados na mesma conversa. Na manhã do terceiro dia, acordei todos mais cedo do que o normal. São Paulo ainda não tinha despertado completamente, mas eu queria que as crianças vissem outro mundo. O mundo que faz a abundância acontecer de verdade. Não apenas o mundo que vende abundância para as pessoas comerem. O ônibus saiu da cidade, passando por estradas que gradualmente ficavam mais vazias. Os prédios altos recuaram para o fundo. A luz do sol começou a subir no horizonte, como se estivesse abrindo as cortinas para a verdade. No início, as crianças estavam em silêncio, porque na noite anterior tinham conversado até tarde. Mas quando viram os campos e as plantações organizadas em fileiras, esse silêncio se transformou em uma observação atenta, como a de alguém com medo de perder os detalhes. Esta é a origem da comida, eu disse, como se estivesse definindo o tema em minha própria mente. Se queremos que a aldeia sobreviva, temos que entender o começo, não apenas o fim. Chegamos a uma fazenda no interior de São Paulo que tinha campos de hortaliças, estufas e uma área de colheita sistematizada. O dono da fazenda, um homem na casa dos 50 anos, com a pele curtida pelo sol, mas com um sorriso caloroso, nos cumprimentou.
Ele apertou minha mão e depois se virou para as crianças com o olhar de quem vê filhos ou netos, não convidados estranhos. Sejam bem-vindos, moçada, ele disse claramente. A palavra moçada fez Mateus se sentir tocado, como se alguém tivesse lhe dado um tapinha no coração, porque em sua vida essa palavra geralmente vinha apenas de pessoas de sua casa, nunca de um estranho em outro país. O fazendeiro nos guiou por canteiros de plantio lindamente divididos. Mas o que chocou as crianças não foi a beleza, mas as placas em cada canteiro. Elas tinham a data de plantio, o tipo de semente, o ciclo de fertilização, a quantidade de água e o nome do responsável. Maria se agachou para ler cada placa como se estivesse lendo o Diário da Terra. Ela se virou para mim e perguntou: por que eles precisam escrever tudo com tanto detalhe? Antes que eu pudesse responder, o fazendeiro respondeu por mim, porque se não nos lembrarmos, a terra se lembrará por nós, e ela nos responderá com doenças e perdas de produção. Suas palavras silenciaram a todos como se entendessem que, aqui, os agricultores não trabalhavam apenas com força, mas com responsabilidade pelo futuro. Em seguida, ele nos mostrou o sistema de irrigação. Tubos pretos dispostos de forma planejada, com água pingando diretamente na base de cada planta na medida certa, sem desperdício, sem falta. Sofia se agachou para observar as gotas caindo ritmicamente e sussurrou: é como um relógio. O fazendeiro riu baixinho. Isso mesmo. A água também precisa ter seu tempo, como as pessoas. Se você der água na hora errada, a planta fica estressada, como uma pessoa que não dormiu. Matel olhou para o sistema e disse as palavras que eu estava esperando ouvir. Na minha casa, temos que caminhar para buscar água. Poderíamos fazer algo assim? O fazendeiro parou de andar, virou-se para ele com seriedade e não respondeu com consolo, mas com um caminho. Podem, se primeiro conhecerem suas próprias condições. Quanta água vocês têm, quanta energia, como é o solo. Depois, projetem algo adequado, não apenas copiem. E então, a verdadeira tecnologia apareceu. Não eram robôs gigantes, mas pequenos dispositivos nas mãos dos trabalhadores. Sensores de umidade do solo, amostras de terra sendo coletadas em sacos com códigos claros, depois levadas para análise em um pequeno laboratório com equipamentos básicos, mas organizado como uma sala de aula de ciências. Diego ficou boquiaberto. Eles analisam o solo também? O fazendeiro assentiu. Sempre, meu filho. Se não analisarmos, estamos fertilizando como quem dirige de olhos fechados. A frase dirigir de olhos fechados fez as crianças rirem um pouco, mas era uma risada misturada com dor, porque parecia descrever suas próprias vidas. Trabalhar muito, mas ter que adivinhar, sem dados, sem ferramentas, sem ninguém para ensiná-los a medir antes de fazer. O fazendeiro explicou lentamente que ele não abandonou a sabedoria tradicional. Ele ainda observava o céu, o vento, os insetos, mas ele adicionou evidências para que a crença não se tornasse um jogo de azar. Ele disse: o conhecimento antigo é como o coração, o conhecimento novo é como os olhos. Se você tem coração, mas não tem olhos, pode amar da maneira errada. Se você tem olhos, mas não tem coração, pode fazer o trabalho, mas não ver as pessoas. Essa frase parecia amarrar conhecimento e compaixão em um único fio, de uma maneira genuinamente brasileira que não gosta de separar o humano do trabalho. Em um momento, ele levou as crianças para ver um trator grande. A cabine do motorista parecia uma sala de controle, com uma tela e um sistema de orientação por GPS. Um trabalhador demonstrou como o trator se movia em uma linha perfeitamente reta para evitar danificar a área. Matel acariciou a porta do trator suavemente, como se tocasse em algo precioso. Ele disse para mim: com uma máquina dessas, as pessoas não precisariam mais quebrar as costas. Ele acrescentou rapidamente, como se temesse estar pensando além de suas possibilidades: mas não temos energia suficiente nem água suficiente. O fazendeiro, como se lesse sua mente, levou-os para ver um pequeno conjunto de painéis solares que alimentava parte do sistema.
Não precisa começar grande, comece pelo ponto mais crítico. Talvez irrigação por gotejamento com um pequeno sistema solar e depois expanda. Ele se virou para as crianças olhando para cada uma delas. A pobreza não é uma culpa, mas se permitirmos que ela se torne uma desculpa para sempre, ela se tornará uma corrente. Vi os olhos de Sofia se encherem de lágrimas. Ela não estava chorando de pena de si mesma, mas porque alguém estava falando com ela sem desprezo, sem bajulação e sem fugir da verdade. Ela assentiu lentamente, como se estivesse fazendo uma promessa silenciosa. Ao meio-dia, almoçamos de forma simples, à sombra de uma árvore na fazenda. O fazendeiro nos ofereceu vegetais frescos da horta, ovos, frutas. Ele falou como se falasse com sua família: comam bastante, moçada, a viagem foi longa, vocês estão cansados. Esse tipo de calor era diferente da polidez da cidade. Era o calor do campo, direto, descomplicado, mais sólido. Antes de partirmos, ele levou as crianças até um canteiro e perguntou: quando voltarem para casa, qual é a primeira coisa que vocês querem fazer? As respostas foram diferentes. Alguns queriam fazer um sistema de irrigação, outros um canteiro experimental, mas a resposta de Matel fez o vento silenciar por um momento. Ele falou devagar, mas com clareza: vou começar analisando o solo, porque acabei de perceber que trabalhamos duro todos os dias, mas nunca conhecemos nossa terra de verdade. Ele se virou para seus amigos. E vamos fazer um pequeno canteiro que use o mínimo de água possível para que os idosos da aldeia vejam primeiro, para que eles acreditem primeiro. E depois expandiremos. Olhei para ele e senti como se estivesse vendo um líder nascer. Não porque ele falava bem, mas porque ele começou a pensar com responsabilidade pelos outros, não apenas por seus próprios sonhos. No ônibus de volta para São Paulo, a luz do sol da tarde entrava pelas janelas. Algumas crianças dormiam, outras estavam acordadas, mas os rostos de todos não eram mais os mesmos. O espanto da primeira noite havia desaparecido, substituído por uma calma de quem está planejando de verdade. E eu sabia que no dia seguinte eu precisaria levá-los para ver o cérebro do sistema agrícola, não apenas os músculos. Porque se eles quisessem voltar para mudar uma montanha de 3.500 metros de altitude, para ter comida, água e luz, eles precisavam ver como um país faz da agricultura não apenas o ato de plantar, mas de pensar, medir, registrar e cuidar. O ônibus voltou para São Paulo à noite, como se nos levasse de volta da origem dos alimentos para o coração do conhecimento. Muitas das crianças adormeceram ao som do motor, mas eu não dormi, porque eu sabia que a próxima lição era a mais importante. Se a fazenda era o músculo, o centro de pesquisa era o cérebro. E sem um cérebro, os músculos só podem repetir, não criar um futuro. Na manhã seguinte, levei-os a um centro de pesquisa agrícola brasileiro em São Paulo, que tinha laboratórios, estufas de cultura de tecidos e um banco de dados de germoplasma. Um pesquisador nos recebeu com um sorriso simples, mas seus olhos estavam cheios de um orgulho silencioso de quem trabalha pelo país. Ele não se gabou, apenas nos guiou e deixou que a realidade falasse por si. Assim que as crianças viram o primeiro laboratório, o silêncio retornou. Mas desta vez foi um silêncio de reverência, como se estivessem em um templo. Não por ser sagrado, mas porque tudo era tão ordenado que parecia que o conhecimento tinha peso. Começamos na sala do banco de sementes. Havia refrigeradores com controle de temperatura, envelopes de sementes com códigos, datas de coleta, local de origem e dados sobre resistência à seca, ao frio e a doenças. Sofia tocou o vidro do refrigerador suavemente, como se temesse que a esperança derretesse. Ela disse: em nossa casa, as sementes são uma questão de sorte. Hoje, acabei de ver que é uma questão de design. O pesquisador assentiu e disse uma frase que cortou a realidade como uma faca. Muitos agricultores perdem a batalha desde a semente. Não porque são preguiçosos, mas porque não têm acesso à semente certa para a sua terra. Ele se virou para as crianças. Se vocês querem vencer nas montanhas, precisam escolher a semente que já vence desde o início. Em seguida, fomos levados para o laboratório de cultura de tecidos. Foi aqui que as crianças quase pararam de respirar.
em uma longa mesa, fileiras de frascos de vidro. Dentro de cada frasco, uma pequena muda verde, crescendo em um gel transparente, como se a vida estivesse sendo nutrida em silêncio e pureza. Matel se inclinou para tão perto que sua respiração quase tocou o vidro. Isso é uma planta de verdade? O pesquisador respondeu: sim, e começou a partir de algumas células. Maria cobriu a boca com a mão. Ela não estava chocada por ser estranho, estava chocada porque era lindo. Lindo de uma forma que te faz sentir que o mundo ainda tem soluções. O pesquisador explicou que a cultura de tecidos ajuda a produzir um grande número de mudas livres de doenças, a preservar boas variedades genéticas e a permitir que áreas remotas comecem com plantas fortes. Sofia perguntou imediatamente: e se não tivermos eletricidade, podemos fazer isso? O pesquisador não deu uma resposta sonhadora. Ele foi realista. Esta sala precisa de eletricidade, com certeza. Mas vocês não precisam ter uma sala como esta em sua aldeia. Vocês só precisam se conectar a um centro e projetar um sistema para receber e cuidar das mudas que seja adequado. A palavra conectar fez as crianças se sobressaltarem, porque suas vidas inteiras foram vividas com a palavra isolamento. Mas hoje, elas ouviram que o mundo moderno não é uma competição dos mais fortes, mas uma competição de quem consegue se conectar melhor ao sistema. Depois, vimos o trabalho de manejo integrado de pragas. O pesquisador nos levou a uma sala com insetos. Havia viveiros de pequenos insetos que eram inimigos dos inimigos, usados para controlar pragas sem depender de produtos químicos. Diego fez uma cara preocupada. Nós sempre pensamos que os insetos eram uma praga. O pesquisador riu um pouco. Alguns são, mas outros são nossos soldados. Se entendermos a natureza nos ajudará. Ele explicou que o uso de biodefensivos ajuda a reduzir custos, toxicidade, danos ao solo e torna os produtos mais seguros para quem come e para quem planta. Maria ficou em silêncio por um longo tempo e depois disse em voz baixa: se não precisássemos usar pesticidas, as crianças da nossa aldeia não tossiriam mais. Essa única frase me fez perceber que a lição de hoje não era apenas sobre técnica. Estava mudando a razão pela qual eles lutavam, de apenas superar a pobreza para lutar pela saúde e dignidade de toda a aldeia. No final, o pesquisador sentou-se conosco para uma conversa séria. Ele perguntou sobre a altitude de sua área, as fontes de água, a temperatura noturna e o tipo de solo. Então, ele escreveu recomendações em um papel, rapidamente, culturas adequadas para climas frios, plantas que usam pouca água, como fazer um pequeno canteiro experimental, como coletar dados de produção, como medir a umidade com equipamentos baratos. E o mais importante, ele escreveu: comecem com um canteiro que possa provar. Se provar, as pessoas acreditarão. Se as pessoas acreditarem, o sistema nascerá. Ele disse isso olhando para a Matel. E não se esqueçam, o trabalho de vocês não é apenas cultivar plantas, mas cultivar a confiança na aldeia. No caminho de volta, as crianças não estavam mais falando sobre prédios altos ou trens, elas estavam falando sobre o plano. Vi Maria pegar um caderno e começar a escrever tópicos, como se estivesse fazendo um relatório de vida. Sofia sentou-se perto da janela e desenhou um pequeno sistema de irrigação por gotejamento em uma montanha. Diego escreveu uma lista de coisas para comprar, de forma econômica: um sensor barato, um kit simples de análise de solo, sementes resistentes ao frio. E antes de chegar ao hotel, Matel se virou para mim com um olhar que não era mais o de alguém maravilhado, mas o de alguém que já havia decidido. Senhor Nuno, não quero esperar até chegar em casa para começar, ele disse com clareza. Quero ligar para o funcionário do ministério agora mesmo. Prendi a respiração por um momento, porque sabia que, se ele ligasse hoje, não seria apenas uma ligação para alguém. Seria uma declaração para si mesmo, de que não somos mais crianças da montanha esperando por ajuda. Somos as pessoas que estão começando a construir o sistema. Entreguei-lhe o telefone. E no som do telefone chamando, o que eu vi mais claramente foi o som dos corações deles, começando a bater no mesmo ritmo da palavra agir, mesmo estando tão longe de casa. O som do telefone chamando ecoava:
toque por toque, como se batesse na porta do velho mundo em que as crianças viviam. Um mundo onde todos diziam: vocês não conseguirão. Mateus segurava o telefone com tanta força que os nós dos dedos ficaram brancos. Fiquei ao lado dele, sem ajudá-lo a falar, porque este era o caminho dele. Eu só podia ficar ali como um pilar para que ele não caísse. Alô, Ministério, Departamento de Desenvolvimento Agrícola? A voz do outro lado respondeu lentamente com alguma confusão. Mateus rapidamente se apresentou, disse o nome de sua aldeia, explicou que eram jovens de uma área de grande altitude que tinham visto a tecnologia agrícola brasileira em São Paulo e queriam propor uma abordagem de colaboração. A pessoa do outro lado ficou em silêncio por um segundo antes de fazer a primeira pergunta, afiada como uma lâmina. Jovens como vocês, que dados vocês têm? A pergunta não era um insulto direto, mas um teste para ver se era apenas um entusiasmo passageiro ou um fogo real pronto para queimar a inércia do sistema. Mateus respirou fundo e disse palavras que me arrepiaram. Temos um plano de uma página e temos evidências do que vimos. Não estamos pedindo uma grande soma de dinheiro. Estamos pedindo uma conexão com o sistema. Pedindo que especialistas revisem nosso plano e um caminho para começar um pequeno projeto com resultados mensuráveis. A voz do outro lado pareceu prender a respiração. Um plano de uma página? Então o tom suavizou um pouco. Pode me enviar? Virei-me para as crianças. Foi como se um sinal verde tivesse sido aceso para todos. Não houve comemoração, mas Maria pegou seu caderno e começou a reescrever o resumo imediatamente. Sofia se aproximou. A pequena mesa no saguão do hotel se transformou em uma sala de reuniões de emergência. As crianças não conversavam como turistas. Conversavam como uma equipe que sabia que se perdessem hoje, o ímpeto se perderia com a distância. Dividimos o plano em 3 pequenos projetos, realizáveis em uma área de grande altitude com pouca energia. Canteiro experimental de gotejamento mais solar pequeno. Usar uma área pequena, focar em culturas de baixo consumo de água, medir os resultados com números simples. Quantidade de água por dia, produção por semana, taxa de sobrevivência das plantas, análise de solo de baixo. Custo mais melhoria gradual do solo. Usar kits de teste básicos, registrar os valores do solo e experimentar fórmulas de adubo orgânico com materiais da aldeia para reduzir custos e trazer vida de volta à terra. Mudas livres de doenças do centro mais sistema de cuidados. Não sonhávamos em construir um laboratório na aldeia, mas pedíamos uma conexão com o Centro de Cultura de Tecidos para receber as mudas e então criar um sistema de cuidados com estufa simples para controlar pragas e temperatura da melhor maneira possível. Quando o plano foi concluído, a pergunta mais difícil foi colocada na mesa. E se não houver dinheiro? E se não houver eletricidade? E se ninguém na aldeia acreditar? Diego falou primeiro. O dinheiro podemos conseguir uma parte de grupos comunitários, mas temos que mostrar às pessoas que o dinheiro não vai desaparecer. Maria acrescentou. Temos que ser transparentes, como vimos no Brasil. Registrar tudo, colocar em um quadro no centro comunitário para que todos vejam os números. Sofia disse em voz baixa, mas firme. As pessoas acreditarão quando virem que estamos fazendo isso por elas, não por nosso próprio nome. Sentei-me ouvindo e soube que não eram apenas crianças que tiveram seu mundo expandido. Eram crianças que começaram a entender sistemas, que é o que as aldeias mais pobres geralmente não têm. Não porque não sejam inteligentes, mas porque ninguém nunca as ensinou a pensar em etapas, com evidências e com responsabilidade coletiva. Naquela tarde, entrei em contato com um colega da minha rede no Brasil que já havia trabalhado em cooperação internacional. Muitos brasileiros têm uma maneira discreta de ajudar. Eles não anunciam sua grandeza. Apenas conectam você à pessoa certa, abrem a porta certa e dizem brevemente, agora é com vocês. Naquela noite, pedi às crianças que escrevessem uma carta para sua aldeia, cada uma. Não uma carta para dizer o que viram e como ficaram maravilhados, mas uma carta para dizer o que faríamos e o que precisávamos de todos.
Matel escreveu lentamente, como se escolhesse cada palavra com peso. Ele escreveu para sua mãe, para os anciãos e para as crianças pequenas da aldeia, dizendo que água limpa não é mágica, é gestão. Luz não é um luxo, é infraestrutura. E a agricultura não é apenas força, é dados mais coração. Na manhã da partida, o aeroporto estava cheio do som de rodas de malas, como todos os dias. Mas em nosso grupo, o silêncio era diferente. A excitação havia sido substituída por um senso de missão. Matel não olhava mais para as lojas com espanto, como no primeiro dia. Ele olhava para o relógio, para os documentos, para seu grupo de amigos, como um líder de equipe que precisa levar seu povo para casa com um fogo que não se apaga. Antes de entrar no portão de embarque, ele se virou para mim. Senhor Nuno, se quando voltarmos as pessoas rirem de nós, o que faremos? Eu não respondi com palavras bonitas. Respondi de forma direta, brasileira. Então, façam com que eles não consigam mais rir com os resultados. No sorriso que ele me deu, eu soube que ele entendeu. Mudar a aldeia não era sobre vencer os outros, mas sobre vencer o desespero que estava enraizado nos corações das pessoas por tanto tempo. E antes de o avião decolar, recebi uma mensagem curta da pessoa com quem falamos na noite anterior. Reunião online oficial agendada. Estamos interessados em cooperar se houver dados de campo e um plano claro. Levantei o olhar para as crianças que entravam na ponte de embarque. E em minha mente soou tão claro quanto um anúncio de aeroporto. Esta jornada não terminou com uma despedida. Apenas começou com a única frase que eles disseram ao mundo inteiro. Não pedimos pena, pedimos um sistema que nos permita ficar de pé por conta própria. O vento nas alturas soprava forte como sempre, mas desta vez não era o vento com o qual as crianças estavam familiarizadas. Era o vento da realidade que as esperava no destino. O avião pousou. As crianças voltaram ao seu país, pegaram um ônibus e subiram as montanhas por horas, até que as barras de sinal do celular desapareceram uma a uma, como se o mundo moderno estivesse fechando lentamente a porta na cara delas. Ao chegar à aldeia, tudo estava exatamente igual, de uma forma impiedosa. A água nos baldes estava turva. A poeira voava nos olhos. A luz dos pequenos painéis solares piscava intermitentemente. E o riso de um grupo de pessoas que os observava descer do ônibus. Então, fizeram uma boa viagem? Disse um deles com um sorriso que não era de alegria. Voltaram e tudo continua o mesmo. Matel não discutiu, apenas abaixou sua mala e olhou para uma criança pequena segurando um balde de água ao lado da estrada. Aquela imagem o fez parar por um momento antes de dizer baixinho para seus amigos. Esta noite, na reunião da aldeia, não vamos contar histórias para impressionar. Vamos contar para mostrar um caminho. Naquela noite, o centro comunitário da aldeia estava iluminado por apenas algumas lâmpadas. Os anciãos sentaram-se na primeira fila, o líder da aldeia ao lado deles. Um grupo de mulheres se abanava por causa do ar seco. As crianças sentaram-se juntas, como uma equipe. Eu não estava lá fisicamente, mas estava em espírito. Não como brasileiro que veio ajudar, mas apenas como Nuno, que conseguiu conectar os fios e enviar o que era necessário. O resto, eles teriam que construir com as próprias mãos. Matheus se levantou para falar. Ele não começou com "o Brasil é incrível". Ele começou com uma frase que fez todos pararem de mastigar a comida na boca. Voltamos com uma única pergunta. Por que temos que suportar uma vida de mesmo cansaço todos os anos, quando o mundo tem maneiras de torná-la melhor? Suas palavras soaram como um sino nos corações de todos na sala. Mas ele não vendeu um sonho. Ele apresentou as lições uma por uma. Água limpa não é um milagre. É um sistema de separação de água limpa e suja e de gestão comunitária. Luz não é um luxo. É cálculo e administração. E agricultura não é apenas força. É conhecer o solo, as sementes, as doenças e o mercado. Então, Maria entregou o papel de uma página, o plano, aos anciãos. Ela apontou para os 3 pequenos projetos e falou como alguém que não pede permissão ao medo. Não estamos pedindo uma grande soma de dinheiro.
estamos pedindo um pequeno pedaço de terra e pedimos que todos observem juntos. As pessoas começaram a cochichar, alguns balançaram a cabeça, outros sorriram, como se estivessem vendo crianças brincando. Mas um dos anciãos fez a pergunta mais importante: e por onde vocês vão começar? Sofia respondeu imediatamente: vamos começar com um canteiro experimental menor, mas mais claro. Usaremos irrigação por gotejamento com culturas que consomem pouca água e mediremos os resultados toda semana colocando os números em um quadro para que todos vejam. No dia seguinte, eles começaram, de verdade, não em palavras. Eles pediram uma área perto de um pequeno riacho onde a água fluía fracamente, mas o suficiente para ser elevada em certas horas. Diego foi pedir ferramentas emprestadas de várias casas. Mateo esticou cordas para marcar o canteiro. Maria fez placas de papelão, escritas à mão. Canteiro experimental de gotejamento. Registro de resultados. Não danificar. Sofia organizou as pessoas em turnos, como se fosse um trabalho de toda a aldeia, não apenas do grupo de 14 crianças. Mas a realidade nunca dá nada de graça. A primeira crise veio mais cedo do que o esperado. A mangueira vazou, as conexões se soltaram, a água não fluía de forma consistente. À noite, a energia do painel solar que alimentava a bomba acabou mais rápido do que o calculado. No dia seguinte, algumas folhas das plantas murcharam. Alguns aldeões começaram a rir mais alto do que antes. Viram? Falar é fácil, fazer é difícil. Aquelas palavras eram como pedras pressionando o peito das crianças. Mateo ficou em silêncio por um longo tempo. Então, ele fez o que a maioria das pessoas não faz quando se machuca. Ele não escondeu o problema. Ele colocou o problema no centro do círculo. Naquela noite, ele convocou uma pequena reunião e disse a única frase que mudou a energia da equipe: não perdemos porque o sistema falhou, só perderemos se pararmos de consertar. Na manhã seguinte, eles consertaram de forma sistemática. Fizeram uma tabela para registrar o tempo de funcionamento da bomba, a quantidade de água. Sofia ajustou os turnos de vigilância do sistema. Maria foi conversar com um grupo de mulheres, pedindo ajuda para fazer adubo de compostagem rápida com restos de plantas e esterco de animais para recuperar o solo. E Mateo pegou o telefone, subiu em uma pedra que era o único ponto com sinal fraco e fez uma ligação. A conexão aconteceu de verdade pela primeira vez. O especialista brasileiro participou de uma chamada online com um sinal instável, mas os conselhos eram nítidos, como se alguém estivesse segurando a mão deles à distância. Ele não deu ordens, ele perguntou: o que vocês já mediram? Quantos litros de água entram por dia? O solo é ácido ou alcalino? Quantos watts a bomba consome? Apenas essa série de perguntas fez os aldeões que estavam ouvindo em silêncio, porque era a primeira vez que viam o conhecimento falando com a realidade na mesma língua. Não a língua dos documentos, mas a língua da vida. O conselho final do lado brasileiro foi simples, mas cortante. Não tentem fazer grande, façam ficar estável primeiro, depois expandam. As crianças ajustaram o sistema. Reduziram o bombeamento de água à noite, aumentaram o armazenamento de água de reserva em pequenos tanques, usaram a gravidade para ajudar no gotejamento consistente e escolheram plantas mais tolerantes à seca. Uma semana se passou, o primeiro resultado apareceu. As folhas que estavam murchas começaram a se erguer. Brotos verdes surgiram do solo que antes era duro e teimoso. E, mais importante, os números mostraram que o consumo de água havia realmente diminuído em comparação com o método antigo de irrigação por inundação. Naquele dia, o ancião, que antes estava em silêncio, caminhou até a placa de resultados. Ele olhou para o gráfico desenhado à mão por Diego e disse lentamente, como se temesse que as palavras caíssem: isso dá para ver com os próprios olhos. E, naquele momento, toda a aldeia ficou em silêncio. Não porque não tivessem nada a dizer, mas porque todos começaram a entender, ao mesmo tempo, que o que as crianças trouxeram de volta não era um sonho da cidade grande. Era uma maneira de fazer a esperança sobreviver em uma montanha que sempre disse que não havia como. No dia seguinte, o silêncio no centro comunitário não era mais o mesmo.
Não era o silêncio da descrença, mas o silêncio de quem começa a temer perder algo importante. As pessoas que antes riam se aproximaram do canteiro experimental. Elas não ousavam falar alto como antes. Apenas apontavam para os brotos e perguntavam em voz baixa: por que não está murchando como meu canteiro? Matel não respondeu com palavras bonitas. Ele respondeu com os números no quadro. Gotejamento de X por dia, ajustamos o solo assim e registramos todos os dias. A palavra registramos fez muitos se sobressaltarem, porque não era agricultura de adivinhação. Era a agricultura que se responsabilizava pela verdade. O líder da aldeia começou a anunciar novas regras, simples, mas firmes. Quem quiser participar tem que concordar em medir, concordar em registrar e concordar em mostrar os resultados, não as palavras. O grupo de mulheres trouxe mais recipientes de compostagem. As crianças pequenas foram convidadas a ajudar a colocar placas com nomes nos canteiros, como se fosse um trabalho de toda a aldeia, não mais apenas de 14 jovens. Naquela noite, o telefone de Matel tocou, um sinal da capital. O Ministério marcou uma reunião formal. Pediram detalhes da área, fotos do canteiro, um plano de expansão de 3 meses. A voz do outro lado falou brevemente, mas fez todos no círculo ficarem em silêncio absoluto. Enviaremos uma equipe ao local. Se vocês realmente conseguirem, faremos disso um projeto nacional. O ancião olhou para o canteiro e disse uma única frase, como se fechasse a porta para todo o desespero da aldeia. O fogo que nos mudou não foi o fogo da eletricidade. Foi o fogo em nossos corações que se recusou a apagar.